Muito boa noite, Deus te abençoe grandiosamente. Esse é o jejum de Daniel. Sexta-feira nós estamos juntos na presença do Senhor nesse culto online. 18º dia do jejum, está terminando. Terça-feira, grande encerramento. 21 dias de jejum. Bastante tempo, hein? Mas um tempo especial de consagração, de grandes experiências. Falamos tanto de Daniel. O culto de ontem foi tremendo. Foi uma grande bênção. Você assista aqui no canal. E hoje tem mais para vocês. Nós estamos aqui na sala do Renascer Team. Está acontecendo um evento hoje aqui na Renascer Alphaville. E aqui nesse lugar tão especial dos nossos jovens, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar exatamente sobre a proteção do Senhor na nossa jornada. O Senhor envia o seu anjo para nos guardar, para nos livrar. E nós estamos no ano apostólico de Josafá, o ano das maiores conquistas e vitórias sobrenaturais das nossas vidas. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, em tudo, em nome de Jesus. E nesse momento de fé nós vamos orar. Para começar essa palavra que eu vou te entregar, nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você deixe o teu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo. Pode ser no chat também, mas em especial, coloque o pedido de oração aqui nos comentários, o nome da tua família, para que nós oremos, os intercessores orem também. Muito importante, você curta o vídeo, porque, gente, curtir o vídeo faz com que a plataforma leve essa mensagem para mais pessoas, indique esse culto que realmente vai nos abençoar nesta noite de sexta-feira e que você tenha um maravilhoso final de semana em nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos entrar na presença do Senhor com oração em nome de Jesus. Pai Celestial, nós nos consagramos nesse momento de fé para receber a Tua palavra, receber a direção, o esclarecimento, a revelação. Eu abençoo todos os irmãos e todas as irmãs que estão conectados nesse momento de fé, reunidos em Teu santo nome. Vem nos visitar, vem nos trazer a Tua paz, vem, Senhor, multiplicar a saúde e a força, vem trazer cura para aquele que está enfermo, vem trazer libertação para aquele que está oprimido, vem visitar com reconciliação esta família e que todos se unam para terem vitória nessa jornada que empreendem, em nome do Senhor Jesus. Que a graça venha sobre cada um que está nesse momento do culto, que está conectado conosco, cada situação apresentada, que venha o teu poder, que venha essa interferência, que venha o teu favor em nome de Jesus. Nós nos santificamos, perdoa, Senhor, os pecados confessados, tem misericórdia das nossas vidas, lava-nos no teu sangue e ficaremos mais alvos do que a neve. Em nome de Jesus Cristo, guarda cada família e casa, livra do maligno, nos protege na jornada que nós empreendemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Antes de trazer essa mensagem para você, eu quero, nesse momento de fé, junto com você, nós entregarmos ao Senhor a nossa melhor oferta. Essa obra é feita com um grande investimento. Nós trabalhamos dia e noite com esta missão: resgatar o perdido, reconstruir o ser humano que foi destroçado por Satanás e os seus demônios. E essa obra vem através da revelação da verdade, do amor de Jesus Cristo. E as portas estão abertas para que as pessoas tenham esse contato, tenham essa oportunidade. Eu fui salvo nesse ambiente. Muitos e muitos também, mas ainda há muitos que precisam ser salvos. Então, através da nossa oferta e da nossa contribuição, nós estamos promovendo salvação e vida. Nós estamos promovendo um ambiente de reconstrução de jovens, de crianças, de lares. Nós estamos levando o alimento, o suprimento para o necessitado.
Nós estamos com as missões no Brasil e fora, e tantas atividades, os meios de comunicação, a palavra de Deus, tudo isso só é possível porque há homens como eu e como você, mulheres, que se levantam para cuidar da obra de Deus. Deus venceu e continua vencendo. E Ele nos dá essa oportunidade como filhos de vencermos também. Então Ele é o doador da vida e Ele nos dá também esse privilégio de sermos doadores. Então Deus dá semente para quem semeia. Deus não é incoerente. Deus vai prosperar aquele que é generoso, aquele que cuida, aquele que é grato, aquele que tem um coração de adorador. Busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu quero, nesse momento de fé, consagrar o dízimo, consagrar a oferta, consagrar o voto. Você fez o voto do altar de Josafá, agosto é a última parcela. Você vai honrar nesse dia, você vai honrar ao Senhor com a tua primícia, e o Senhor vai te sustentar, e o Senhor vai te fortalecer. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e vamos consagrar a nossa oferta ao Senhor. Pai Celestial, nesse momento de fé, antes de compartilharmos esta mensagem, nós escolhemos te adorar, nós escolhemos colocar no teu altar a melhor oferta, como aquela viúva pobre que deu o melhor a ti, que chamou a tua atenção. Nós colocamos a nossa oferta na tua presença, cada um segundo a sua prosperidade e condição, porque nós não vamos entregar esmolas, como o Senhor disse, a respeito daqueles que estavam entregando o que sobrava. Nós colocamos sacrifícios diários na tua presença, para que Satanás não ocupe o lugar santo, para que as portas permaneçam abertas, para que o evangelho seja pregado, para que mais vidas sejam transformadas, e nós tenhamos uma colheita de bênçãos, de prosperidade, de portas abertas, de liberações financeiras, profissionais, relacionamentos, sonhos realizados. Que essa prosperidade venha sobre todos, porque nós nos posicionamos em fé e com coragem. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e eu os envio nessa graça, porque eles te amam. Abre as janelas dos céus, derrama bênção sem medida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então hoje eu quero falar exatamente sobre esta mensagem. Glória a Deus, Deus é fiel. Hoje é o 18º dia do jejum, sexta-feira abençoada, e hoje vamos falar do anjo do Senhor, o anjo que livra o povo de Deus no tempo da angústia. Como é que você está? Você está vivendo um tempo de muita angústia, de muita guerra, de muita luta? Como é que está a tua vida nesse momento? Tem alguma situação que está te angustiando? Então nós vamos orar juntos, nós vamos interferir no mundo espiritual, e você vai entender aquilo que Eliseu disse, lá em 2 Reis 6, para o seu servo: não tenha medo, maior é aquele que está conosco, mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Então, há para você esse caminho de prosperidade, esse caminho de vitória. Exatamente sobre isso que eu quero ministrar a tua vida, para que você seja encorajado a se levantar, a vencer, a lutar. Deus vai te dar vitória, não se entregue aos planos do maligno. Vamos ler Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Agora o versículo 10. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Chocante, né? E versículo 13. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim, você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a herança. Nós sabemos que os últimos capítulos de Daniel se referem muito ao fim dos tempos. Claro, na perspectiva do povo de Israel, que era
o povo dele. E que havia ali um príncipe, um anjo do Senhor que defendia Israel, chamado Miguel, né, ou Micael, que significa, essa palavra, na verdade, quem é como o Senhor, né? Seria uma pergunta, né? Quem é como Deus? Ninguém é maior que Deus, basicamente quer dizer isso, não há ninguém maior do que Deus. E esse príncipe se levanta para proteger o povo no dia da angústia. Então o dia da angústia veio ou vem? Sim, mas nós temos essa proteção, nós somos guardados, e o versículo 10 fala sobre isso, que nessa jornada nós somos purificados, nós somos limpos e nós somos provados. Se você prestar atenção na história de Daniel, Daniel era um homem limpo, era um homem purificado, era um homem que não permitiu a contaminação da Babilônia, mas isso não o impediu de ser provado. Ele foi provado, ele foi muito provado. E então, qual foi o resultado? Deus deu a ele vitória na Babilônia, vitória na Pérsia, e pela sua integridade e intimidade com Deus, revelações que praticamente nenhum outro profeta teve na antiga aliança. E é exatamente o que Deus tem para nós, essa intimidade, essa revelação, esse relacionamento poderoso. Mas nós precisamos enfrentar a provação com maturidade, com integridade, com responsabilidade. E foi exatamente isso que Daniel fez. Nós vemos aqui, e no versículo 13, nós vemos exatamente que nós vamos receber uma herança pela nossa fidelidade. Nós vamos receber uma herança pela nossa integridade. Ou seja, haverá sim a recompensa, o galardão pelo bem praticado, por escolher servir ao Senhor. Então isso estava reservado a Daniel pelo texto 5. E ainda mais nós, na graça do Senhor, que somos restaurados, somos cheios do Espírito Santo, somos perdoados, não precisamos de sacrifícios de bodes, de novilhos, somos lavados pelo sangue de Jesus, se há arrependimento, e nós temos a condição de realizar sinais e maravilhas em nome do Senhor Jesus, para que Ele seja exaltado, porque os sinais acompanham os que creem, e Ele nos dá poder, autoridade. Então, nós enfrentamos as provações, nós enfrentamos as angústias, com a convicção de que nós estamos protegidos. Estamos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Estamos protegidos pela unção que está na nossa vida, a unção que quebra o jugo, a unção que nos capacita, que nos dá sabedoria. Essa unção do Espírito Santo está sobre você. Amém? E os anjos do Senhor estão também a serviço, para nos guardar, para nos proteger, para nos auxiliar nessa jornada. E olha só, quando você lê Gênesis 28, que é uma passagem que eu gosto demais, ali em Betel, quando Jacó tem aquela visão da escada que sobe, anjos descem anjos, sobem e descem, e ali Deus faz uma aliança com ele, e é um momento assim incrível, né, gente? É um momento muito forte. E ele faz essa aliança com o Senhor para que a jornada dele fosse preservada. E há anjos subindo e descendo. Há anjos para servir ao propósito de Deus. Somente ao Senhor, culto e adoração. Os anjos são servos. Os anjos estão a serviço do plano soberano de Deus. E nós enfrentamos os anjos caídos, que são os anjos das trevas, que também estavam nos céus, mas foram precipitados porque foram rebeldes, porque foram arrogantes, porque desprezaram a santidade do Senhor e pecaram na eternidade, e por isso não alcançam perdão, porque foi na eternidade que ofenderam a Deus. Diferente de nós, estamos no plano temporário, e até o último suspiro, nós temos um caminho de arrependimento, de salvação e de perdão. Na eternidade, já não. Então, arrependa-se, se santifique, tenha uma vida íntegra diante de Deus, e você não está sozinho. O Senhor está com você, e o Senhor envia os anjos para nos dar vitória.
Então Deus tem um caminho protegido para a tua jornada. Os anjos do Senhor vão com você, como foram com Jacó. E aliás, quando Jacó ele retorna para encontrar o seu irmão em Canaã, depois de todos aqueles anos na casa de Labão, ele tem a visão de Maanaim, um acampamento de Deus, um acampamento de anjos. Há um exército com ele, há um exército com você. É o que Eliseu disse para aquele menino desesperado diante do exército da Síria. Você não está enxergando, mas o Senhor vai abrir os teus olhos, há um exército de fogo. Mais são os que estão conosco. Se pela leitura, pela interpretação de Apocalipse 12 fala que 1/3 dos anjos foram precipitados, a maioria está com a gente, 2/3. Então mais são os que estão conosco. Então o que nós precisamos? De posicionamento. Nós precisamos, como Josafá, eu sei que o Senhor vai enviar o anjo para nos dar vitória, e naquele vale veio aquele anjo que trouxe aquela confusão, e aqueles povos se trucidaram ali, e entre os cadáveres estavam suprimentos, riquezas, o vale da bênção. Então, há um exército de fogo com você, não se sinta sozinho, não deixe Satanás te enganar, achar que você foi rejeitado, esquecido pelo momento de provação, não, com a aprovação, Deus envia o escape. Então, lá na fornalha, os 3 amigos de Daniel não estavam sozinhos, não. O anjo do Senhor estava com eles e os livrou daquele fogo ardente. Da mesma forma, em Daniel 6, ele não estava sozinho na cova. O leão fechou a boca, o anjo fechou a boca dos leões. É o leão da tribo de Judá também. Fechou a boca dos leões. Então, guarde isso. Há um anjo do Senhor guardando a tua jornada, a tua caminhada. Como diz lá no Salmo 91:11. Olha que lindo isso. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Amém? Aliás, foi uma passagem que o Senhor usou lá no Monte da Tentação contra Satanás. O Senhor Jesus falou, né, a ele: eu não vou te adorar, eu não vou aceitar essa tentação, e eu não dependo de nada desse mundo. E aí Satanás pegou essa passagem para falar: não, mas você pode dar a ordem aos seus anjos, pode pular do pináculo, não vai acontecer nada. Mas o Senhor Jesus falou: não, você não está entendendo esse trecho. Você está manipulando. Como infelizmente muitas pessoas erram pelas manipulações das Escrituras, da conveniência carnal e demoníaca. E o Senhor Jesus rebateu com a palavra. Ele sabia que os anjos estavam à disposição para servi-lo, mas ele não iria tentar ao Senhor, ele não iria ofender ao Senhor, ele não iria abusar do seu poder por algo que não tinha um propósito espiritual, um propósito de Deus. E Satanás foi repreendido e derrotado. E eu pergunto, quem que veio servir o Senhor? Os anjos. Os anjos fazem essa mesa. Amém? O Senhor envia os anjos para preparar essa mesa diante dos seus adversários. Amém? E somos protegidos no nosso descanso também. A nossa casa é protegida pelo Senhor. Como fala o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, há um acampamento de anjos na sua casa. Há um acampamento de anjos no teu lugar de descanso. O Salmo 4:8 fala: em paz me deito e logo pego no sono, pois só o Senhor me faz descansar seguro. Sabe por quê? Os anjos do Senhor nos guardam de todo mal. E eu termino falando que o Senhor envia o anjo para nos dar vitória sobre toda a opressão de Satanás. E um exemplo incrível, falamos de Josafá, mas até o nome anjo mesmo é usado. Quando Ezequias está diante daquele exército terrível, assírio de Senaqueribe,
assim como Josafá esteve diante daqueles 3 reinos, e não havia saída natural, não tinha como vencê-los, eles estavam cercados por todos os lados, Jerusalém seria destruída. Mas o que a palavra fala? Segundo Crônicas 32, 21, ó que maravilhoso. E o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria. E este rei, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, e quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Aleluia! Amém? Deus nos dá paz por todos os lados. Deus nos livra da angústia. Isso é chocante. Eu quero terminar essa mensagem com o que nós lemos no começo, em que fala: o Senhor envia o anjo para livrar o seu povo no dia da angústia. Os dias são de angústia aí fora, mas nós estamos protegidos pelo Senhor, que envia o seu anjo para nos livrar dos demônios, para vencer as opressões, ou seja, para nos dar paz por todos os lados em dias de angústia. Receba essa paz em nome de Jesus. Receba Jesus Cristo. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, volta para Ele. Se você ainda não conheceu esse Jesus que eu estou pregando, entrega a tua vida para Ele. Não é uma religião, não. Não é religião que vai te salvar. Não é filosofia, não é doutrina, não. É Jesus que vai te salvar. A igreja vai te ajudar a você perseverar nesse caminho. Igreja é fundamental. Depois você assista ao culto de ontem. Mas você precisa entregar a tua vida para Jesus. Assim você vai encontrar paz. Assim você vai encontrar vitória. Então coloca a mão no teu coração e repita uma oração comigo crendo, entregando a sua vida para Jesus. E Ele vai ordenar os anjos para te guardar, para te suprir. Declare assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, eu confesso, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda na minha falta de fé. Escreve meu nome no livro da vida e me transforma em um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos entrar na presença do Senhor em oração agora. Pai Celestial, nós oramos sob esta palavra, com a consciência que nós não estamos sozinhos nessa guerra, que o Senhor nos conduz nesta batalha, que o Senhor nos dá força em dias de esgotamento, que o Senhor nos renova, que o Senhor renova o nosso entendimento para experimentarmos a Tua vontade boa, perfeita e agradável. E nesse momento de fé eu abençoo cada homem, cada mulher que está conectado neste ambiente do Teu Espírito, para que sejam transformados, para que sejam capacitados sobrenaturalmente e venham a vencer as angústias, venham vencer as provações, os ataques do fim dos tempos, os ataques na mente, os ataques das heresias, dos falsos profetas, das manipulações, das conveniências carnais, do misticismo, do ceticismo, de tudo aquilo que te desagrada, te ofende e que afasta de uma vida espiritual genuína. Nós voltamos para Ti, nós cremos em Ti e nós entregamos nossas vidas a Ti. Recebe-nos, Senhor, e nos dá força para vencer o dia mau. Nos dá, Senhor, autoridade pela integridade, pela santidade, para que em tudo sejamos mais que vencedores, em nome de Jesus. Declara assim comigo essa oração, repita comigo a oração deste dia de jejum. Eu creio que Deus já enviou o seu anjo para me livrar no tempo da angústia. Deus não me dá além daquilo que eu posso suportar. Com a aprovação, Ele já proveu o livramento. Decido me posicionar no vale da batalha para ver o grande livramento que Deus me dará, me levando ao vale de bênçãos, onde encontrarei tesouros escondidos, grande e poderosa provisão. O Senhor me guia no deserto, me fortalece, me renova e me leva
à conquista de todas as promessas, em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, que você fique firme e inabalável na presença do Senhor. Glória a Deus por esse culto online, por essa oportunidade de estarmos conectados. Fique firme até o final deste jejum, na sua consagração, na sua dedicação e sempre nessa jornada espiritual até a volta do nosso Senhor Jesus. Persevere. E você, como o Senhor disse a Daniel, vai receber a sua herança. Amém? Olha, amanhã tem culto, domingo celebração da família, 8 e 10 da manhã, 16 e 18 horas. Em especial, às 10 horas da manhã, teremos uma celebração de 3 anos da Renascer Alphaville aqui neste endereço. Um prédio fantástico, um lugar incrível para você ver com toda a sua família. E nesta celebração vamos receber a Sara Beatriz e Banda. Vai ser um louvor incrível e é aquela oportunidade para você trazer a tua família, evangelizar e vermos os salvos na presença do Senhor. Amém? Eu quero te ver domingão, 10 horas da manhã, aqui na Alameda Tocantins, 755 Barueri, Renascer Alphaville. E terça-feira é o encerramento desse jejum. Vou pregar aqui às 10 da manhã, às 18h30 e às 20 horas. Tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te conduza em triunfo. Você é bendito em todos os caminhos e soberano em tudo que enfrentar. Não faltará coisa pequena nem grande. O Senhor traz abundância aos teus celeiros, renova as tuas forças, enche o teu corpo de saúde e vá em paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom descanso. Deus te abençoe. Até a próxima.